Olá, tudo bem? Nós somos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UAB-US, aqui do Polo de Beberibe. Eu sou Jeremias Oliveira, esse aqui é o Saulo Gama, Maria Alexandra, Marta Luísa e Rafael Santos. Nós estamos estudando a disciplina de Química Geral e Orgânica e nós ficamos responsáveis em elaborar o modelo atômico de Dalton e apresentá-lo aqui para vocês. Aqui nós temos uma representação do que seria o modelo atômico de Dalton. Dalton ele comparava o átomo como uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Percebam que esse modelo é um modelo bem simples, mas é um modelo que revolucionou a química. Foi através dele que outros modelos surgiram posteriormente. De cara, eu queria deixar claro uma coisa aqui. Dalton estava certo em tudo? Não. Dalton teve erros. E nós vamos pontuar alguns deles aqui ao longo da nossa apresentação. Mas antes da gente falar da teoria atômica de Dalton, nós vamos aqui ter o prazer de conhecer um pouquinho da história e da biografia desse cientista com a nossa colega Marta. Bem, foi um cientista muito importante, né, Dalton. Dalton nasceu em Engelsfield, no dia 6 de setembro de 1766. Veio de uma família muito pobre e, aos 12 anos, Dalton já se dedicava aos seus estudos e pesquisas. Com o passar do tempo, em seus estudos, Dalton chegou até a substituir seu professor, como também em Paracandel, chegou a lecionar em uma escola fundada pelo seu primo George. E logo em seguida se transferiu para Manchester, que seria o lugar que ficaria definitivamente. Em seus estudos, Dalton foi se aprofundando e fez várias experiências, nas quais desenvolveu a primeira teoria atômica e seu nome passou a fazer parte da história da ciência, assim como também a descoberta do daltonismo, né, a qual o próprio Dalton sofria com esse problema. E em 1837, Dalton sofre com um acidente vascular cerebral. O ano seguinte, teve o segundo acidente vascular cerebral, onde causou problemas em relação à fala dele, mas mesmo assim ele continuou a fazer suas experiências. 6 anos depois, Dalton sente o terceiro acidente, né? Acontece o terceiro acidente vascular, ao qual, mesmo com a mão trêmula, ele deixou registrado a sua última observação. E no dia seguinte, isso aconteceu no dia 26 de julho de 1837, e no dia seguinte, dia 27 de julho, ele caiu de sua cama e foi encontrado pela sua atendente já sem vida. Dalton morreu aos 78 anos de idade, foi sepultado no cemitério de Manchester, onde ele fez seus estudos. Boa noite, eu me chamo Rafael e a gente vai dar início falando um pouco sobre essa teoria de Dalton, a teoria atômica de Dalton, como ficou conhecida essa teoria. Ele compara a sua teoria, como a gente já falamos nessa apresentação, com uma esfera homogênea. Compara também com uma bolinha de gude. E ele, em suas pesquisas, né, ele tenta essa teoria explicar as leis de conservação de massa e da composição definida. E aí nessa linha de pesquisa, onde chama-se a teoria dele de teoria atômica de Dalton. Essa teoria ela se baseia em pesquisas em diversos e diferentes experimentos que ele aponta em suas seguintes conclusões de sua pesquisa, que o átomo ele é uma matéria formada de partículas fundamentais. Ele também aponta em sua pesquisa que os átomos eles não podem ser destruídos
e não podem ser criados, e eles também são permanentes e indivisíveis. Ele também fala na sua teoria que um composto químico ele é formado pela combinação de átomos de 2 ou mais elementos em razão fixa. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo. São idênticos, certo? Possuem propriedades diferentes, os átomos caracterizam os elementos. Quando os átomos se combinam para formar um composto, quando se separam ou quando acontece um remanejo, são indícios de uma transformação química. Segundo Dalton, e Dalton acreditava que o átomo era a esfera maciça, homogênea, indestrutível e indivisível, e de carga elétrica neutra. Mas muitas dessas teorias já são ultrapassadas. Vamos ver algumas teorias de Dalton, né, que são válidas até hoje e outras que são ultrapassadas. Os elementos químicos são formados por pequenas partículas denominadas átomos. Essa teoria é válida até hoje. Os átomos são partículas maciças, indivisíveis. Isso é incorreto, pois o átomo é descontínuo e divisível. Os átomos de um mesmo elemento têm massas iguais e os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Isso é incorreto. Devido à existência de isótopos, todos os átomos de um elemento não têm a mesma massa. Os átomos dos elementos permanecem inalterados nas reações químicas, isso é válido até hoje. Inclusive, essa definição explica bem porque a massa é conservada nas reações químicas. Os compostos são formados pela ligação dos átomos dos elementos em proporções fixas. Isso é correto. Essa é a lei da composição definida. Ela explica porque cada composto é caracterizado por proporções fixas. Cada átomo de um dado elemento presente em um composto tem a mesma massa. Sendo assim, a composição deve ser sempre a mesma. Pessoal, então nós vimos que um dos principais erros de Dalton foi justamente no seu terceiro princípio, como o nosso colega Saulo acabou de falar, a respeito do composto químico, né, que ele é formado pela combinação de 2 ou mais elementos químicos. Essa foi a nossa apresentação e esperamos melhorar em breve, certo?